Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Aline, sou professora do curso aqui há um tempinho e hoje eu vim aqui com um único objetivo, que é trabalhar com vocês o tema número 2, a nossa proposta 2 da apostila do segundo semestre de 2022, tudo bem? O tema é a eficácia do ensino domiciliar no contexto brasileiro. O que é que vocês pensam quando vocês se deparam com um tema como esse? Às vezes você pode até pensar, ai professora, será que eu tenho que partir da afirmação de que o ensino domiciliar ele é eficaz? Porque o tema traz ali, né, a eficácia do ensino domiciliar no contexto brasileiro. Mas não, eu vou mostrar para vocês o que é que vocês vão ter que fazer em um tema como esse, e especificamente nesse tema, certo? Tudo bem? Preparados? Então vamos lá. Como nós sempre fazemos aqui, nós começamos pela análise da frase temática, tá? É muito importante a análise do recorte temático, da frase temática, justamente porque é a partir dela que você vai formular ali os seus argumentos, os seus posicionamentos frente ao que o tema espera de você. E, claro, não excluindo aí a leitura dos textos motivadores, que são também extremamente importantes para a compreensão geral do tema. Como eu costumo dizer para os alunos, às vezes você vai precisar dos textos motivadores para entender o que o tema quer que você trabalhe, porque o problema, aquela situação problema trazida pelo tema, nem sempre vai estar evidente na frase temática, como é o caso desse tema aqui. Então você precisa ler os textos motivadores para chegar aí a um determinado posicionamento sobre o tema, ok? Então vamos lá. Nesse caso, nós temos aí 3 elementos nessa frase temática. Primeiro, eficácia, depois, ensino domiciliar e, por último, contexto brasileiro. Sempre que o tema trouxer aí um recorte específico em relação ao contexto brasileiro, é muito importante que vocês se atenham a esse pedido do tema, né? Justamente porque, se o tema traz ali, a eficácia do ensino domiciliar no contexto brasileiro, não tem por que eu ficar falando da eficácia ou da falta dela, no caso do ensino domiciliar de outros países. A intenção não é essa. A intenção é que você se atenha ao contexto brasileiro. Professora, mas eu posso trazer exemplos de outros países que adotam o ensino domiciliar ou que tem ali o ensino domiciliar com uma modalidade legal? Sim, você pode, desde que você traga essa referência para fazer ali uma comparação ou uma associação com o que acontece com o Brasil, tá? Nunca trabalhe no seu texto apenas outro contexto que não seja o brasileiro. E mesmo quando o tema não trouxer aí esse recorte, contexto brasileiro, na sociedade brasileira, é importante que vocês falem sobre o Brasil, porque vocês estão fazendo o quê? Se preparando para uma prova que vai ser aplicada no Brasil, para você estudar no Brasil. Então, é muito importante que você considere o contexto no qual você está inserido, no qual a prova está inserida. Tudo bem? Bom, então voltando aqui aos elementos da frase temática, vamos pensar nesse primeiro elemento aí, eficácia. O que quer dizer eficácia nesse tema? A gente pode pensar na eficácia como eficiência, como efetividade. Então, a gente pode pensar assim, a eficiência ou a efetividade do ensino domiciliar no contexto brasileiro. Ensino domiciliar seria ali aquele ensino no qual a família é responsável por passar tanto os conteúdos disciplinares para os alunos, ou para os filhos no caso, né, quanto aqueles valores morais, e dessa maneira dissocia-se ali a responsabilidade entre escola e família para a educação do indivíduo, para a educação da criança, né? No caso do ensino escolar, nós temos ali a escola como responsável por essa educação disciplinar, com as matérias, com as disciplinas, né, que compõem aí o currículo escolar, e a família sendo a responsável por dar ali aos filhos os valores morais, uma educação mais baseada aí na moral, ok? Eu vou falar só um pouquinho mais sobre ensino domiciliar daqui a pouquinho, tá? Eu só quero que vocês entendam o seguinte: como é que eu vou trabalhar esse tema, professora? Até agora eu entendi apenas a parte, digamos, positiva desse tema, como eu problematizo. Eu já vou adiantar para vocês, nós vamos nos aprofundar daqui a pouquinho, mas eu já adianto que essa questão da eficácia, ela precisa ser questionada. O que é que você vai fazer diante desse tema? Você vai se perguntar: o ensino domiciliar no contexto brasileiro é eficaz? Eu posso ali afirmar uma eficácia do ensino domiciliar ou não? Ou esse ensino, na minha percepção, não é eficaz?
Então é a partir dessas perguntas que você vai elaborar a sua problematização e posteriormente a sua tese, certo? Então, para nós entendermos um pouquinho mais do ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, né, ali o termo do inglês, que seria a educação em casa, nós temos ali a definição que inclusive está nos textos motivadores, tá lá o texto motivador 1, ele traz a definição de educação domiciliar ou de ensino domiciliar, por isso é importante que vocês leiam os textos motivadores, tá bom? Mas resumindo, né, o que eu já disse e repetindo também, o ensino domiciliar é um método de educação que defende aí o ensino em casa, supervisionado pela família, em vez do ensino escolar nas instituições de ensino, né? Na educação domiciliar, a família decide os valores da educação e fornece um ensino personalizado para o filho, o aluno. A intenção no ensino domiciliar é que os filhos eles sejam educados por seus pais ou por instrutores escolhidos pelos próprios pais, e não na escola, porque na escola esses pais não terão ali um controle total de quem vai passar um conhecimento para o seu filho, né? Então, como eles não querem que isso aconteça, eles preferem, então, a educação domiciliar. Vale destacar que o ensino domiciliar, o homeschooling, é uma prática antiga, tá? Ela não é recente, tanto é que antes do surgimento das escolas tidas como nós temos hoje, os mentores já educavam os filhos dos outros em casa, né? Então já ocorria aí essa educação domiciliar, o homeschooling. Então é uma educação ou é uma prática não tão recente assim, mas que recentemente ganhou força justamente por conta de um projeto de lei aí em 2019 que surgiu propondo a legalização ou a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. E é baseado nisso que nós vamos defender ou discutir melhor, né, esse tema aí para mostrar ali a nossa opinião, mostrar como nós nos posicionamos em relação a todo esse assunto. Mais algumas informações importantes. O homeschooling já é praticado no Brasil, certo? Cerca de 7.000 lares aí já adotam essa modalidade de ensino, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Eu, na minha pesquisa, né, para trabalhar aqui o tema com vocês, vi em algumas fontes que há aí um número de cerca de 30.000 lares que aderem a essa modalidade de ensino. Só que eu não consegui comprovar essa informação, então a comprovação que eu posso trazer para vocês é de que 7.000 lares sim se adaptaram a essa modalidade de ensino, porque nós temos ali uma instituição que dá credibilidade para essa informação, tá? Então nós vamos ficar com essa informação aí. Bom, como eu disse para vocês, o homeschooling não é uma prática recente, mas ganhou força nos últimos anos. Com a aprovação aí do projeto de lei 3.262 de 2019 pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, a famosa CCJ. Ela propõe aí a alteração do artigo 246 do Decreto-Lei número 2.848, fazendo com que a modalidade educacional não seja mais enquadrada como crime de abandono intelectual. Isso por quê? Porque antes se associava o ensino domiciliar à prática do crime de abandono intelectual, porque acreditava-se ou ainda acredita-se, né, que esse ensino domiciliar, por não ser regulamentado, ele não fornece todos os conhecimentos, toda a formação que o aluno, que a criança precisa aí para se desenvolver adequadamente. Então, por esse motivo é que ele ainda é considerado por muitos como um crime de abandono intelectual. Então, a tentativa desse projeto de lei é regulamentar essa modalidade de ensino e, ao mesmo tempo, transformá-la aí em uma prática legal, né? Obviamente, se eu regulamento, eu já tenho ali uma legalização dessa prática e, claro, afastá-la vamos dizer assim, dessa suposição de que se trata de um crime de abandono intelectual. Tudo bem? Então, essas são algumas informações aí. Terminamos as informações sobre o ensino domiciliar, professora? Ainda não, mas já vamos terminar para entrar ali com o que vocês gostam, o que vocês esperam, né? Os repertórios. Muitos alunos entram aqui nos vídeos para ver os comentários sobre os temas, justamente pensando já nos repertórios, né? O que eu posso usar? O que será que eu vou receber de dica ali para colocar na minha redação? A gente já chega lá, tá? Vocês estão no caminho certo, é isso mesmo que vocês têm que fazer, pesquisar, ouvir o que os professores têm a dizer para construir aí o conhecimento de vocês e a argumentação de vocês. Então, voltando um pouquinho aqui para o ensino domiciliar,
Esse projeto que eu acabei de mencionar, ele foi aprovado pela Câmara, tá? E pretende aí permitir o ensino domiciliar nas etapas pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio, ou seja, durante toda a educação básica, né? Então, haveria aí a legalização ou a permissão desse ensino durante toda a educação básica. E, claro, é preciso aí que os pais, né, de acordo com essa proposta que está sendo apresentada ali pelo projeto de lei, é preciso que os pais aí formalizem o ensino domiciliar junto a uma instituição de ensino credenciado. Então, esses pais, eles não teriam, digamos, total liberdade em relação à educação dos filhos. Eles ainda teriam que associar essa educação feita em casa a uma instituição de ensino credenciada, tá? Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou que não há lei que regulamenta o ensino domiciliar. Então, com isso, né, entende-se aí que essa decisão do FTS acabou estabelecendo que é necessário sim a criança comparecer à sala de aula, justamente pela necessidade de convivência entre ela e alunos, indivíduos com crenças, valores distintos aos dela, ok? Então, esse foi aí o entendimento do STF sobre o ensino domiciliar. Bom, já apresentamos aqui todo um panorama do ensino domiciliar no Brasil, a discussão que está se fazendo aí sobre essa modalidade de ensino, e agora a gente precisa entender, né? Nós sabemos que existem os dois lados da discussão. Seriam aí as pessoas que defendem o ensino domiciliar e as pessoas que criticam o ensino domiciliar. E você, como cidadão crítico, como um sujeito aí autônomo de pensamento, você pode observar quais são aí os argumentos dos dois lados e se posicionar, tá? Então, em um tema como esse, você vai sim questionar a eficácia do ensino domiciliar, mas você vai poder se posicionar dizendo que sim, o ensino domiciliar é eficaz ou não, o ensino domiciliar não é eficaz, certo? Vamos ver aqui alguns argumentos, alguns pontos destacados por quem defende o ensino domiciliar, por quem acredita que se trata sim de uma modalidade de ensino que precisa ser regulamentada e implementada. E é importante dizer o seguinte, tá? A defesa da implementação do ensino domiciliar não significa que esse ensino se tornará obrigatório, tá? É apenas uma tentativa de possibilitar aos pais que não querem que seus alunos tenham ali essa experiência de convivência em um ambiente escolar, eles possam sim ter uma modalidade de ensino legitimada aí e possam oferecê-la então aos seus filhos, tá bom? Bom, os pontos destacados aí por quem defende o ensino domiciliar. Acredita-se que o ensino domiciliar ele é muito proveitoso, ele é adequado porque ele oferece uma atenção diferenciada para o aluno, visto que nas salas de aula muitas vezes o aluno se sente ali intimidado pelos outros colegas para querer fazer uma pergunta, para querer ali ter um determinado posicionamento, e no ensino escolar isso, na opinião dos defensores, né, do homeschooling, isso não aconteceria, porque o aluno se sentiria livre ali para expor as suas dúvidas, porque ele estaria em um ambiente adequado para esse tipo de situação, tá? Então, a atenção seria personalizada, e buscando ali, é claro, os problemas daquele aluno, porque na sala de aula, vamos pensar aí em uma única professora com 40 alunos e cada aluno tem um tipo de dificuldade específico. Essa professora, ela possivelmente não conseguirá atender de maneira personalizada cada um desses alunos. Já no ensino domiciliar, seria ali um professor para 3 alunos, por exemplo, ou para 1 aluno, dependendo da quantidade de filhos aí da casa, então essa atenção seria diferenciada, ela seria personalizada. Há também a questão dos horários flexíveis, então há quem defenda que o sistema atual de ensino que obriga, né, as crianças a entrarem nas escolas às 7 horas da manhã, pode ser aí um pouco prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças, porque nem todas elas funcionam de maneira mais, vamos colocar assim, com maior eficiência, né, no começo do dia. Muitas só vão começar ali a ter o seu desenvolvimento melhor estabelecido a partir de um determinado horário que talvez não coincida com os horários que a escola traz ali como possibilidades para os alunos, né? Então, os pais, percebendo essas características nos filhos, eles vão ali propor horários flexíveis para que esse ensino aconteça e, claro, seja melhor aproveitado, né? O foco também passa a ser no conhecimento e não nas notas,
porque acredita-se que as notas elas não são suficientes para comprovar o conhecimento do aluno, né? Uma avaliação ali por bimestre, por exemplo, não é suficiente para avaliar o quanto o aluno evoluiu em conhecimento, e no ensino domiciliar isso já passaria a ser possível, né? Porque não haveria aí essa pressão de resultado em uma prova, em uma avaliação específica, e sim em todo o processo, né? Também tem a questão do não ser controlado pela escola, né? Muitos pais acreditam que a escola ela é ali um ambiente de controle. Inclusive eu trouxe para vocês um repertório para vocês usarem caso vocês decidam defender esse posicionamento, tá? Relacionado aí ao controle da escola, mas nós já chegamos lá, ok? Guardem aí essa informação. E os defensores do ensino domiciliar defendem que os resultados são inquestionáveis, os bons resultados, né? Eles estão comprovados, justamente porque grandes cientistas, grandes intelectuais que tiveram aí a educação básica na modalidade homeschooling se tornaram, né, pessoas aí de renome e muito importantes na área deles, como é o caso do Albert Einstein, do Benjamin Franklin, do Thomas Edison. Então, todas as pessoas que fizeram ali o seu processo educacional em casa tiveram um ensino domiciliar. Então, se essas pessoas que tiveram ensino domiciliar chegaram a ser quem foram, né? Então, a comprovação aí dos bons resultados é evidente, certo? Quem pensa nessa perspectiva, quem concorda com essa perspectiva, vai defender aí que aderir ao homeschooling trata-se nada mais nada menos do que do exercício do direito à liberdade. Então, você como um indivíduo que tem direito à liberdade de escolha, você pode aí escolher então qual é a melhor modalidade de ensino para o seu filho. E nesse caso, se você acredita que se trata da educação domiciliar, então você está nada mais, nada menos, repetindo aí, né, exercendo o seu direito à liberdade, ok? Bom, então esses são os pontos por quem defende o ensino domiciliar. E quem critica, professora? Há uma série de críticas, tá? Em relação aí ao ensino domiciliar, mas eu separei algumas aqui que eu considerei mais interessantes para essa nossa discussão aqui. Na avaliação de muitos especialistas, inclusive aí pessoas relacionadas à área da educação, a modalidade educacional, no caso, o ensino domiciliar, poderia aí agravar as desigualdades sociais do país e dificultar a apuração de outros problemas graves, como maus tratos, abusos e até mesmo insegurança alimentar. Justamente porque esses problemas, eles são, na maior parte das vezes, detectados pelos professores. Os professores é que percebem que as crianças estão sendo abusadas, que estão sendo maltratadas, que não estão se alimentando corretamente. Então, a partir do momento em que essas crianças não têm acesso a esse ambiente, a esses profissionais, elas podem aí acabar sofrendo ainda mais com esses problemas, certo? E no sentido de agravar aí as desigualdades sociais do país, pensa-se que nem todas as crianças terão ali pais disponíveis pelo tempo necessário e com o conhecimento necessário também para passar o conhecimento para os alunos, tá? Então, essas daí são algumas das críticas por quem acaba não considerando o ensino domiciliar como mais adequado para o desenvolvimento das crianças. Um outro ponto aí que a gente precisa destacar é que a regulamentação de uma modalidade que ataca as finalidades da educação, que estão previstas lá no artigo 205 da Constituição Federal, que nós vamos ver daqui a pouco também, amplia aí a desobrigação do Estado com a garantia do direito humano à educação de qualidade para todas as pessoas e fere os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, nós temos aí essa percepção também de que, você atribuir aos pais a responsabilidade sobre o ensino do seu filho, você vai estar ao mesmo tempo desobrigando o Estado de cumprir com o que ele precisa cumprir, que é garantir o direito à educação a todos os indivíduos. Então, seria uma forma até mesmo de você ajudar o Estado a não cumprir a sua responsabilidade, né? Bom, e quem também critica o ensino domiciliar entende que essa modalidade de ensino é uma privação de um convívio pluralizado, porque o indivíduo ele precisa estar frente a pessoas que pensam diferente dele, pessoas que têm valores diferentes a elas. Então essas pessoas elas terão essa privação, serão impedidas aí de conviver em um ambiente plural, em um ambiente mais diverso ou diversificado, certo? Bom, então
Seguindo aqui, nós chegamos à reflexão suscitada pelo tema. O que é que o tema nos faz pensar? A que reflexão ele nos leva? Bom, o que eu já disse para vocês a princípio e eu repito agora. O ensino domiciliar no Brasil seria eficaz? Vocês precisam pensar na resposta a essa pergunta. Na opinião de vocês, na perspectiva de vocês, seria eficiente a adoção do ensino domiciliar no Brasil? As crianças que seriam aí apresentadas a esse ensino, elas teriam uma educação eficiente, uma educação eficaz? Elas teriam ali alguma implicação para o seu desenvolvimento? Como isso afetaria a vida das crianças? E nós precisamos pensar nos dois pontos, tá? Tanto nos pontos negativos quanto nos pontos positivos, porque você pode sim dizer que o ensino domiciliar no Brasil seria eficaz, mas você precisa defender isso muito bem. Os argumentos estão sendo apresentados aqui para vocês, tá bom? Bom, então a partir dessas perguntas, nós chegamos aí a sugestões de repertório, mas antes vou voltar aqui um pouquinho e pensar como problematizar esse tema, professora. Bom, vocês podem recorrer aí às informações que nós temos sobre a educação no Brasil. Caso você decida defender o ensino domiciliar, você pode partir ali daquela ideia de que nós temos exames aí ou avaliações que destacam ou que evidenciam que o ensino do Brasil não é nada eficiente. Então, seria ele basicamente, tirar o seu filho de um ambiente que não é o mais adequado e garantir a ele uma educação que você considera adequada. Porque do que adianta ele estar ali em uma instituição de ensino, mas ele ser ali um analfabeto funcional, ele não conseguir interpretar textos, ele não conseguir fazer, elaborar ali, ou melhor, resolver problemas matemáticos mais complexos? Então, esse seria aí um argumento, tá? Para a adoção do ensino domiciliar. Quem critica o ensino domiciliar pode partir da perspectiva de que o grande problema associado a todo esse assunto é o fato de que as crianças, os adolescentes submetidos a esse ensino, eles não teriam ali o acesso, ou melhor, a garantia do direito ao convívio pluralizado, ao convívio em sociedade que garante ali a formação mais completa desse indivíduo. E aí eu trouxe repertório também para vocês defenderem esse posicionamento, tá? De que para que haja um desenvolvimento adequado, a instituição de ensino, ela é primordial, ela é essencial, tá bom? Então, a problematização cairia nesse sentido, ou melhor, caminharia por essa trilha, tá bom? Então, vocês podem pensar aí nessas questões que eu mencionei para vocês. Então, vamos para as sugestões de repertório, aquilo que vocês estavam esperando desde o começo. É importante destacar aqui, ó, que na apostila há outras ideias, tá? E vocês precisam explorar essas outras ideias. Nós temos pelo menos 3 repertórios na apostila que são extremamente importantes para esse tema, principalmente o primeiro repertório, Capitão Fantástico, que é aí um repertório sensacional para trabalhar em um tema como esse. Mas é claro, aí vocês ficam livres aí para escolher quais repertórios usar, mas a gente tenta encaminhar vocês aí por um caminho bacana, ok? Além dos repertórios da apostila que foram selecionados com muito carinho para vocês, eu trouxe aqui outros repertórios que vocês podem usar. Primeiro, o repertório clássico, Constituição Federal de 1988, o artigo 205, que vai falar aí que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que é importante a gente destacar aí no artigo 205? Depois nós temos ali também o artigo 206, o 208, o 213, vocês podem ler com calma aí e verificar também como esses artigos poderiam contribuir para a discussão de vocês, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de a educação ela ser considerada direito de todos e dever do Estado e da família. Então, na nossa Constituição, o Estado ele aparece como responsável pela educação junto à família. Então, se você pretende aí criticar o ensino domiciliar, você pode até questionar a constitucionalidade dessa modalidade, justamente porque você estaria basicamente tirando esse dever do Estado e atribuindo apenas à família, o que talvez aí, significaria um atentado à nossa Constituição, tá bom? Bom, caso você defenda aí
a adoção do ensino domiciliar, vocês podem usar Michel Foucault para defender esse ponto de vista, porque Michel Foucault ele foi um grande crítico da instituição escolar. Tá? Ele foi um grande crítico da escola, porque ele considerava a escola como uma das instituições de sequestro, comparadas então aí aos hospitais, aos quartéis e às prisões. Aí você pode se perguntar, né, o que seriam aí instituições de sequestro, professora? Bom, são aquelas instituições que retiram compulsoriamente os indivíduos do espaço familiar ou social mais amplo e os internam durante um período longo para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos e formatar aquilo que pensam. Então você pode partir dessa ideia aí de a escola como uma instituição de sequestro, justamente porque ela vai acabar aí moldando a conduta dos indivíduos, vai acabar domesticando ou docilizando seus corpos. E o Michel Foucault, ele traz esse conceito aí também de docilização dos corpos, né, que seria basicamente você domesticar os corpos, domesticar as pessoas para que elas sejam produtivas. Então o foco é na produtividade. Aí a gente pode também pensar, né, nas configurações da sociedade capitalista e tudo mais, mas essa é a postura do Michel Foucault, tá? Em relação a não adequação, talvez, aí do ambiente escolar para o pleno desenvolvimento do indivíduo, justamente por conta desses fatores que nós destacamos aqui, tá bom? Ai, professora, achei esse posicionamento aí um pouco pesado, eu não quero trabalhar isso não. Ok, você pode trabalhar o posicionamento contrário e mencionar Levi-Vygotsky na sua redação. Por quê? Porque Vygotsky, ele defendia aí a instituição escolar como essencial para a formação do conhecimento. Então ele vai trazer a escola como a instituição mais importante para o desenvolvimento do indivíduo, para a formação do conhecimento dele. Por quê? Ele vai defender que as experiências formativas, elas são sociais. O indivíduo precisa desse convívio com o outro, ele precisa desse contato com o diferente para que ele tenha uma formação adequada, para que ele construa ali o seu conhecimento da forma como deve ser, tá? E ele vai defender também que é apenas por meio da interação social que as crianças podem internalizar o conhecimento e as habilidades de raciocínio. Então, como, né, nós estamos percebendo aqui, o Vygotsky ele coloca, olha, a instituição escolar, a instituição de ensino, ela é essencial na formação do indivíduo, na formação das crianças. Por quê? Porque ela vai garantir a internalização do conhecimento e vai garantir que essa criança desenvolva aí habilidades de raciocínio, tá? Existe até um trechinho aí que é bom destacar, né, sobre o Levi-Vygotsky, que ele vai dizer que nós construímos nossa identidade mediante relação com os outros. Então, nós nos formamos quem somos a partir da relação com os outros indivíduos. Então, é interessante aí que você pesquise um pouquinho mais sobre o posicionamento do Vygotsky acerca disso, mas você já tem uma referência caso você queira defender o ensino, ou melhor, criticar o ensino domiciliar, tudo bem? E claro, sempre os links, né, de todos esses materiais que eu estou trazendo para vocês estão no slide. Então, se você está aí no celular, já baixa o seu slide, clica lá no linkzinho e você já vai ter acesso a uma informação mais ampla disso que eu estou trazendo, ok? Bom, eu destaquei aqui para vocês também uma matéria da revista Quero, né, que vai destacar aí os argumentos contrários e os favoráveis à implementação do ensino domiciliar. É uma matéria bastante interessante, tá? E pode ajudar muito vocês na apresentação dos argumentos de vocês na redação. Então, eu sugiro que vocês cliquem aí, que vocês leiam essa matéria, porque ela vai ajudar vocês também a se posicionar um pouquinho melhor, né? Eu acho que eu estou mais para esse lado aqui, mas aí você pode ler aquele texto, essa matéria aí e perceber, não, eu acho que o outro lado tem razões aí melhores para a defesa ou a crítica ao ensino domiciliar, tá bom? Bom, eu trouxe aqui também outras ideias, tá? Nesse caso, vocês vão ficar responsáveis por pesquisar sobre esses assuntos para que eles sejam desenvolvidos adequadamente na redação de vocês. Mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre o Liceu de Aristóteles, tá? Que vocês pesquisem também sobre a postura de uma psicoterapeuta norte-americana bastante conhecida, que é a Virginia Satir, e ela vai destacar aí que a família ela pode destruir a capacidade do indivíduo de ser ele mesmo, tá? Então, nesse caso, trata-se de uma postura aí contrária à educação domiciliar, justamente porque ela vai, só para adiantar um pouquinho aqui para vocês, né, e para vocês entenderem um pouquinho melhor esse posicionamento dela, ela vai dizer que a família
por ter ali toda já uma, vamos dizer assim, uma configuração específica, ela vai acabar impedindo que o indivíduo, ele demonstre ou que ele acabe aí se tornando quem ele deveria ser, porque a família vai moldá-lo, né? Quem aqui já foi, né, uma pessoa assim, ou ainda que em casa é comportadinho, quietinho, né? Mostra para os pais que é um aluno respeitoso, dedicado, mas na escola se transforma, né? Então, por quê? Porque na escola você sente ali que é um ambiente em que você pode mostrar quem você realmente é. E é exatamente essa questão aí que a Virgínia destaca, tá? A família, ela não vai permitir que o aluno seja quem ele deveria ser. E isso pode ser bastante prejudicial para o desenvolvimento da criança, tá? Uma outra ideia aí é do Kenneth Clark, que é um psicólogo norte-americano, e ele vai falar aí sobre a influência que as experiências dos pais têm sobre a formação das crianças. Então, o fato de as crianças estarem sendo submetidas a um ensino que só aborde a perspectiva dos pais pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque as crianças, elas vão ter ali uma formação toda baseada nas experiências dos pais e possivelmente não terão as próprias experiências, tá bom? Experiências que ela teria no ambiente escolar, né, convivendo com o diferente, com pessoas que pensam de forma diversa da dele, então é mais ou menos nesse sentido, ok? Bom, então nós chegamos aí aos possíveis agentes interventivos. Quais são os melhores agentes aí para eu colocar em um tema como esse? Há variados agentes, né, e dependendo do que vocês decidam abordar esses agentes, eles vão se apresentar mais pertinentes ou menos pertinentes, mas eu trouxe aqui alguns mais gerais, vamos dizer assim. Por exemplo, se você defende a implementação do ensino domiciliar, você pode colocar o governo como fiscalizador desse ensino, né? Você pode defender aquela ideia de que o Estado ele não vai estar totalmente isento da educação, porque ele vai servir como fiscalizador. E aí a gente pode pensar naquelas estratégias de que essa criança ela vai ter que fazer ali um tipo de prova específica para comprovar a apreensão do conhecimento, né? Enfim, vai depender tudo mesmo da maneira como você vai abordar o assunto. O Poder Legislativo com a regulamentação, caso você também defenda a regulamentação do ensino domiciliar. A família, né, se adequando aí às exigências desse ensino domiciliar, ou se você tem um posicionamento contrário, as famílias elas serviriam aí como incentivadoras do ensino escolar, do ensino no ambiente escolar, tá? A escola, com ampliação da assistência aos alunos que têm maiores dificuldades aí, o ensino domiciliar ele não precisa ser implementado. O que é necessário é aí uma assistência maior das escolas em relação aos alunos. Então, vocês podem sim também defender esse ponto de vista, tá bom? E por último, ali as escolas, né? Se ao longo da minha argumentação eu disse que um dos grandes motivos para que haja um desejo de adesão maior ao ensino domiciliar é por conta dessa falta de proximidade entre pais e a formação educacional dos alunos na escola. Então, nós teríamos aí que resolver esse problema para que não haja a necessidade de aderir a um ensino domiciliar. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se vocês ainda tiverem dúvidas, procurem os professores de vocês para que eles auxiliem aí um pouquinho mais em relação a esse tema, mas eu acredito que o caminho está traçado aqui, né? Vocês podem seguir por ele, escrevam uma boa redação, se dediquem, caprichem na letra, ocupem as 30 linhas da folha de redação de vocês, e é isso, sucesso e nos vemos em breve, tá bom? Até mais!